Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para gravar o nosso segundo episódio do Hashtag Buscando Soluções. E hoje eu estou aqui só com a Maria Eduarda porque o Jax teve que viajar, então ele deixou a bola aqui comigo. Então nós vamos começar respondendo, as perguntas e também lembrando que vocês podem ir lá no direct do Instagram, na Escola de Constelação Familiar BSB, e deixar a pergunta de vocês acerca da arte de se relacionar, né? Qual é a sua questão? O que está enganchando sua vida aí? Em qual ponto que ela deu uma travada? E aí você traz essa pergunta que, quem sabe, com uma resposta aqui, possa te ajudar a dar aí alguns passos rumo à solução. Tá certo? Então, vamos embora para a primeira? Tá, vamos lá. Primeira pergunta: como saber que eu preciso fazer uma constelação familiar? Opa, essa pergunta é muito boa, porque lá atrás, há 11 anos atrás, quando eu fui no primeiro workshop de constelação familiar, eu também não sabia, né? O que era que eu ia colocar lá, qual que era a questão que eu tinha que constelar, por assim dizer. Então, eu vou dar aqui um direcionamento. Normalmente, nós temos alguma dificuldade em algum círculo de relacionamento, ou às vezes em mais de um. E quais são esses círculos? O primeiro é o nosso círculo de relacionamento com os nossos pais, certo? Segundo é o nosso relacionamento com a nossa profissão, com o nosso trabalho, porque é uma sequência do próprio desenvolvimento da vida, se vocês observarem. O terceiro círculo é o nosso relacionamento com o parceiro, com a parceira. O quarto é o relacionamento com os filhos. Ou às vezes, se você tiver uma empresa com funcionários aí. E o quinto círculo é o relacionamento com o todo, como você se relaciona com você mesmo, como é que tá a sua saúde, né, os sintomas físicos. Porque assim, algumas questões têm a ver com o nosso próprio estilo de vida. Mas existem sintomas que são crônicos, que você vai lá, toma remédio, melhora os sintomas, mas aquilo ali permanece. Então, algo assim crônico também é motivo para que você constele. Então, se em algum desses círculos de relacionamento você está tendo dificuldades, né? Digamos que a sua dificuldade maior é porque você não consegue se acertar no relacionamento de casal. Então, você já teve um parceiro ou uma parceira, já casou, já separou, ou então existe muito conflito dentro dessa relação. Então, é um bom tema para você constelar. Digamos que você tenha dificuldade aí na sua relação com a profissão. Maria, eu ganho muito dinheiro, mas acaba que eu não sei o que fazer com esse dinheiro, eu gasto todo esse dinheiro, eu não administro bem as minhas finanças. Então, isso pode ser uma questão ambiental, comportamental ou também pode ser uma questão sistêmica. Aí você precisa observar qual é o nível de profundidade que isso te atinge realmente. Eu já tentei de tudo. Quando eu estou me organizando financeiramente, acontece algo imprevisto, um acontecimento que faz com que eu tenha que gastar todo esse dinheiro e entrar no cheque especial, ficar devendo, enfim. Também a questão de relacionamento com os pais, né? Olha, Maria, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com a minha mãe, por exemplo. Eu não consigo ter afeto pela minha mãe, eu não consigo me aproximar da minha mãe, eu não consigo dizer que amo a minha mãe. E a mesma coisa com relação ao pai. Então, se você sente que esse círculo de relacionamento está aí bloqueado também, é um bom tema para uma constelação. Assim também como se você tiver relacionamento no lidar ali com os filhos. Eu não consigo ter força suficiente para impor limite para os meus filhos. Nossa, esse é um mega tema para você trazer para uma constelação. E aí você olha para esses 5 círculos de relacionamento e observa aonde é que é a minha dor, qual é a minha dor maior, o que se eu resolvesse hoje
eu ficaria muito, mas muito feliz e a minha vida podia fluir muito mais leve. Então, essa é um bom tema para trazer para uma constelação familiar. Basicamente, qualquer problema que a pessoa tiver, ela pode fazer a constelação. Basicamente é isso, é o que ela falou aqui. Você pode, eu digo que todo mundo deveria fazer uma constelação familiar. E assim, não só fazer uma constelação familiar, mas conhecer o que está por trás de uma constelação familiar. Qual que foram essas leis que o Bert Helling percebeu que governam os relacionamentos humanos e como elas atuam dentro desses círculos de relacionamento. Porque quando você conhece essas leis, o que magicamente acontece? Muitos dos problemas que você tem nos relacionamentos param de existir. Por quê? Porque você se alinha, né, ali obedecendo essa lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Então, aquelas questões que você teria que constelar, quando você conhece essas leis aí e põe em prática na sua vida, você não precisa mais fazer uma constelação. Tá, essa é quase sequência meio que da outra, é só para complementar, depois de fazer uma constelação. A pessoa foi lá, fez, aí o que eu faço? Ótima pergunta, que também é uma dúvida muito frequente. Maria, eu fui lá, tava com um desses problemas aí, tava lá com um problema gravíssimo na minha relação de casal. Já é o terceiro casamento, como foi o caso que eu atendi semana passada. Já é o terceiro casamento e mesmo assim eu estou prestes a me separar de novo. Essa relação não flui. Porque, né, a pessoa exige que eu seja de uma forma e eu não vou ceder, né? Eu não vou ceder a ser do jeito que ela quer que eu seja. Então, a pessoa foi, constelou, qual que é a recomendação que eu, Maria, faço? E que também eu vejo os nossos professores, não faça nada por enquanto. Porque imagine, você coloca ali uma constelação, algo muito profundo se mostra, algo do seu sistema, né? Então, isso é um movimento, o que se revela é algo que está lá no profundo da alma do sistema familiar. Então, aquilo se revela para você. E daí aquilo leva um tempo, porque primeiro você fica sabendo aqui, né, na mente. Você entende, primeiro você entende. Depois aquilo vai passar por uma fase de compreensão. Você vai compreendendo aquilo e aquilo vai fazendo sentido para você. Daí a pouco, mais lá na frente, você percebe algo. E aí no momento que você percebe, algo se mostra de um movimento interno que você precisa fazer. E a partir do movimento interno, de algo que acontece aqui dentro de você, aí sim isso se manifesta no externo. Aí fica claro qual é a ação que você tem que executar ali naquele momento. Mas assim, sempre depois de um atendimento de constelação, seja em grupo ou seja no individual, a orientação que a gente dá é que você deixe isso assentar. É como quem mexe lá um Toddy no leite e aquilo fica todo ali, né, misturado. E depois, se você deixar um tempo ali, vai assentando, né? Então é mais ou menos isso que acontece dentro da gente. Um atendimento de constelação revira um monte de coisa lá dentro. E se você age imediatamente após um atendimento de constelação, pode ser que você não esteja aí no ritmo do movimento da própria alma. Absorver, né? Você precisa, né, como ela falou aqui, você precisa deixar que isso seja absorvido e ressignificado. Tá. Esse aqui é meu marido tem problemas de fertilidade. Isso tem a ver com o fato de ele não aceitar o próprio pai? Bem interessante essa pergunta. E também profunda, né? E aqui, dentro desse trabalho da constelação familiar, a gente nunca pode afirmar que isso é isso, né? Que o que está acontecendo aqui é por conta disso ou daquilo. Não dessa forma, sem olhar dentro do campo.
né? Porque quando a gente abre uma constelação no campo ali com os representantes ou com os bonecos, algo realmente vem à luz e aí a gente pode afirmar com certeza, ó, isso está acontecendo por conta disso. Mas, diante de tudo que nós temos visto, é possível que sim. Porque imagine só, a conexão com o pai também é a conexão com o masculino, né? Então, se você está desconectado do seu pai, você também está desconectado do masculino. E aí não é só do masculino com relação ao seu pai, é de tudo que é masculino no próprio universo. E a questão do espermatozoide, ele é um produto, né? Unicamente produzido pelo testículo masculino. Então é provável que no momento que haja a desconexão do pai, há desconexão também dessa força masculina, e aí isso que é o produto da masculinidade, por assim dizer, né? O resultado desse ser macho, ser masculino, enfim, acontecer esse travamento, né? Porque assim, nós, os seres humanos, nós estamos intimamente ligados à nossa origem, né? Todo filho ama o seu pai. Pode ser que tenha acontecido algo e houve aí um bloqueio desse fluxo da energia do amor. Mas mesmo assim o filho não deixa de amar o seu pai. Pode ser que o amor esteja sobreposto por outros sentimentos. Por raiva, por rancor, por mágoa, por um monte de sentimentos primários e sentimentos secundários. Mas o sentimento original é o amor. E muitos sintomas é um amor que não pode ser expresso. Então, por que aparecem esses sintomas? Para que a gente olhe de novo para aquele ponto onde está obstruído. Então, olhar para a relação com o papai pode ser uma solução para essa questão aí da produção de espermatozoide. Tá certo? Tá. Próxima pergunta. Insegurança e ansiedade pode ser pelo fato de eu estar desconectada da minha mãe? Também é algo que a gente não pode afirmar com certeza. É algo que a gente responde pode ser. Eu só poderia realmente responder com certeza se nós colocássemos uma constelação e a partir dessa constelação isso se mostrasse, né? Mas é possível. E por que é possível? Imagine, nós já estivemos dentro do útero da nossa mãe. E ali, dentro, né, dentro daquele útero, conectada a essa mãe, nós nos sentíamos totalmente seguros, né? Acolhidas ali. E é interessante que tudo que a nossa mãe sentia, ali a gente também sentia. E se a gente puxar um pouquinho mais para trás, a gente pode observar que nós já estivemos dentro do útero da nossa avó. Porque nós estivemos dentro do útero da nossa mãe. E a nossa mãe dentro do útero da nossa avó. E nós já temos todos os nossos óvulos, né? A gente já vem com todos os óvulos, né? A mulher, ela vem com todos os óvulos que ela vai ter durante ao longo da sua vida. É tipo uma boneca russa. Vai abrindo e tem várias funções, mas nossa. É por aí. Então, ó, a minha mãe, quando ela estava dentro do útero da minha avó, a minha mãe já tinha todos os óvulozinhos dela. Então, imagine, se é assim, eu também trago memórias lá da minha avó, né? Eu trago essa conexão das memórias da minha avó, da minha mãe. E nessa conexão eu tô ali, protegida, eu tô segura. Mas aí, de repente, algo acontece. Eu me afasto, né, da minha mãe por algum motivo. E daí eu começo a me sentir insegura. Por quê, né? Quando eu estava conectada à minha mãe, eu estava lá, me sentindo segura e acolhida. E no momento que eu me desconecto dela, eu começo, né, a ter crises de ansiedade e de insegurança.
esses sintomas, pode ser a vida dizendo para você assim, ó, é preciso olhar para a relação com a mamãe. É preciso reconectar esse fluxo de amor, porque é a necessidade primordial do ser humano é a conexão com a sua mãe. Porque um dia nós já estivemos nessa conexão e isso fica registrado em nós. E se em algum momento da nossa vida acontece esse afastamento, a nossa alma, né, essa alma que a gente está imerso, ainda permanece com essa necessidade de juntar, de se conectar. Então a resposta é, pode ser que seja, mas a gente só pode afirmar com certeza dentro de uma constelação. Tá. Mas tem alguma mais outra? Tem. Última, na verdade. O aborto, não sei se é um aborto ou o aborto em si, pode deixar um ex-casal de alguma forma emaranhado, de um jeito que tenha dificuldade em outros relacionamentos. Acho que... Então vamos lá. Se Um relacionaram, aí teve aborto, né? Era um casal que sofreram um aborto. E a pergunta é, se esse casal fica emaranhado a ponto de isso prejudicar os próximos relacionamentos. Pode ser, né? Também. O que acontece quando um casal perde uma criança? Seja uma criança já nascida ou seja no caso de um aborto. Para que o casal, o que a gente observa aqui, quando o casal perde uma criança, comumente eles se separam. E por que isso acontece, né? Existe um movimento inconsciente ali da alma, ou às vezes consciente mesmo, que toda vez que um olha para o outro, né, um parceiro olha para o outro, existe uma dor e no fundo um acusa o outro pela morte da criança, né? E o que cura isso? É quando cada um entra em contato com a sua própria dor, sem acusação, e podem os dois fazer esse luto juntos, compartilhar isso juntos, chorar juntos, um acolher o outro nessa dor. Assim, ó, eu já vi, por exemplo, o caso, sei lá, da mulher, ela perde o bebê, né? Aí muitas vezes, tipo assim, ela se sente culpada por ter perdido ele, como se a culpa fosse dela, do corpo dela, enfim, algo desse tipo. Isso é verdade também. Eu já perdi, né, algumas crianças, mas conscientemente uma, e assim, a gente realmente se sente culpado. O que foi que aconteceu de errado? Eu não sei se essa culpa já é uma memória que a gente traz ou é um instinto que a gente tem, mas enfim, nós mesmos já temos essa culpa. E às vezes acontece também do parceiro, dependendo da situação que houve esse aborto, também, né, sentir, às vezes ele não manifesta, mas só o fato dele sentir isso já tem um impacto sobre a mulher. E comumente eles se separam. E sim, quando um casal perde uma criança, o que acontece? Eles ficam vinculados. Na verdade, um casal, quando eles casam, eles já ficam vinculados e o vínculo é perpétuo. O casamento não necessariamente vai durar para sempre, né? Aquilo que diz lá na Bíblia, o que Deus uniu, o homem não separa, não é no meu entendimento, tá, gente? É a leitura que eu faço a partir do conhecimento dessas leis e do que a gente observa no campo. É que, realmente, quando um homem e uma mulher se junta, né, um casal casa ali, aquele vínculo, ele é perpétuo. No momento que você junta ali com outra, aquela pessoa passa a fazer parte do seu sistema e você passa a fazer parte do sistema do outro. Mas isso não significa que o casal vai permanecer juntos para sempre, né? A gente vê que muitos casais se separam. Então aí já existe o vínculo pelo próprio casamento em si. E quando tem aborto, né, já está vinculado. Também está vinculado, profundamente vinculado. E se eles não olham para essa criança fica, né, no limbo, no esquecimento, ela fica excluída. E a gente sabe com esse trabalho que tudo o que é excluído traz efeitos para dentro do sistema. No caso, tem que contar essa criança, né?
Então essa criança, ela precisa ser contada na ordem dos filhos, né? Na ordem da irmandade. E se essa relação acabou de uma maneira que não foi uma maneira muito amigável, né? Igual a gente fala da separação com amor. E o que é essa separação com amor? É quando eu reconheço tudo que eu vivi aqui, dou um lugar para tudo isso, agradeço pelo tempo que foi possível que a gente seguisse juntos. E aí eu finalmente me despeço, deixando o outro livre das minhas acusações, dos meus julgamentos, enfim. É como se a gente terminasse da maneira que nós começamos, né? A gente começou, estava tudo bem, a gente quis começar. E mesmo quando termina, mesmo diante da dor, é importante que cada um entre em contato com a sua própria dor, a dor da separação, porque a gente só consegue fazer essa despedida com amor quando a gente reconhece que nós estamos feridos e que o outro também vai sair ferido. Então, de repente, os dois também podem chorar juntos e a partir dessa conexão com a dor da separação, a gente pode finalmente se separar, seguindo livre. Claro que isso não acontece imediatamente, de uma hora para outra, é um movimento e é algo que acontece no profundo do nosso ser, mas é algo também curador e que libera. Eu vejo casais que ficam 20 anos separados, né? Uma vida inteira separados, passaram 2 anos casados e estão 20 anos separados e ainda não se liberaram para uma nova relação, porque eles ainda estão ali presos na mágoa, na acusação, no vitimismo, né? Um acusando o outro, então a culpa é do outro, não fui eu, a relação fracassou porque a culpa é do outro. Então, enquanto eu não assumir a minha parcela de responsabilidade naquilo que não deu certo, não tem como eu fazer essa despedida com amor. Relacionamento de casal é pra gente adulta, sabe? Então, tanto para você começar uma relação de casal, é preciso você estar no nível de adulto, de adulta. E se você não tá, vão ter problemas, você não vai conseguir equilibrar essas trocas aí. E no momento da separação, aí é que o bicho vai pegar mesmo, porque você não vai ter maturidade para olhar para o outro e agradecer tudo que foi vivido e reconhecer que aquilo foi importante e que se não deu certo é porque você também tem a sua parcela de responsabilidade. Porque ninguém é culpado, apenas responsáveis, né? Alguma coisa deixou de ser feita ali pelos dois, né? Por um, depois pelo outro, para que a coisa não andasse. Às vezes um deixou de fazer primeiro, mas enfim. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não ficam juntos. Quando um não quer, dois não seguem juntos. Então, retomando a pergunta, né? Você pode afetar outros É possível afetar o relacionamento seguinte? É claro. Imagine só, você deixou algo por resolver aqui atrás, algo mal resolvido aqui atrás, né? Então, digamos que você tá caminhando, né, pela uma estrada, e aí você decidiu fazer uma refeição aqui e no momento que você fez essa refeição, você fez uma bagunça e deixou um monte de sujeira aqui. Aí você deixa isso aqui para frente e segue seu caminho, como se nada tivesse acontecido aqui. Isso daqui vai ter um impacto no todo. Então, nos relacionamentos é assim, você não pode ir seguindo, eu deixo um relacionamento aqui inacabado, tomo outro ali na frente, também deixo inacabado e acho que isso não vai ter consequência lá na frente. Vai, uma relação que não foi finalizada aqui com respeito, com amor, com gratidão, vai ter um impacto lá na outra. Até porque quando essa pessoa, né, digamos, essa pessoa que está com você agora, ouve você falar da outra ou do outro, qual que imediatamente essa pessoa pensa? Caramba, na hora que a gente terminar, ela vai me tratar dessa forma. Ela vai falar a meu respeito desse jeito aqui. Então imagina se você agora, né, tinha um relacionamento aqui, esse relacionamento não deu certo, porque, né, a partir daquele ponto ali, não deu mais para seguir juntos, porque a gente segue um tempo juntos. Isso não é obrigado que a gente tenha que seguir a vida inteira juntos, mesmo sem querer.
Mas imagine, você seguiu por um tempo junto com aquela pessoa, deu certo. Aí chegou num ponto aonde vocês decidiram cada um seguir por um caminho diferente. Então, a partir dali você toma um outro relacionamento. Imagine você chegar nesse novo relacionamento e disser o seguinte: olha só, o que eu vivi lá foi muito importante. Eu guardo as experiências todas com muito carinho, né? Eu tenho muito respeito pelo meu antigo parceiro ou pela minha antiga parceira. Como é que esse parceiro ou essa parceira atual fica? Fica tranquilo, porque sabe que se um dia a relação de vocês não der certo, também vai haver um respeito ali por parte do outro ou da outra. Tá bom? Então, foram essas as perguntas. Então, é hoje, né? Por hoje é isso, nosso segundo episódio do Buscando Soluções. Se você também tem alguma dúvida, alguma questão aí que você gostaria de um parecer aí, de uma ideia acerca da visão sistêmica sobre esse tema, manda pra gente aí a sua pergunta em algum dessas redes sociais que eu não sei. Pode ser no post, lá no Escola de Constelação Familiar, lá no Instagram. Pode ser pela DM também, porque às vezes a pessoa não quer colocar nos comentários, porque dá para outras pessoas verem e tudo mais. Se não quiser que seja exposto, pode mandar lá no privado também, que a gente vai juntar tudo e responder depois, igual a gente tá fazendo. Eu acho legal assim na DM, porque fica mais privado. E aqui a gente não vai falar o nome do santo, né? A gente só lê a pergunta e dá a resposta. Porque quem fez a pergunta vai saber que a pergunta é sua e também pode ajudar você que tem aí a mesma dúvida e não fez a pergunta ainda. Mas nós teremos o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Aí já tem o primeiro episódio lá no canal do YouTube, que também é a Escola de Constelação Familiar. Esse é o segundo episódio, e aí todo sábado vai sair episódio novo, nesse quadro. Perfeito, mas só vai ter próximo episódio, se vocês mandarem as perguntas de vocês, tá bom? Sem perguntas não há respostas. Então um beijo pra vocês e manda suas perguntas. Até mais. Tchau. Valeu, Eduarda, obrigada.